bobina de chamada. Vamos pegar um exemplo de um automático que esteja... Esse automático aqui ele está na mão, vamos dizer assim, está fora do motor de partida. Bom, então você percebeu ali como é que foi feito o trabalho. E vamos lá agora para os detalhes, né? Vou tirar o som aqui. Então, primeiro, eu estou medindo a corrente elétrica por meio de um alicate amperímetro. Eu coloco na medida de corrente elétrica, zero o alicate. Né? Os alicates eles precisam ser zerados porque eles perdem referência. Quando você deixa ele na bancada, ele vai perdendo a referência, então você tem que toda hora estar zerando ele, isso é normal, tá? E aí você vai, tem alicates que é só apertar, tem alicates que você precisa apertar e segurar 2 segundos, aí vai depender do alicate que você tem. E é importante você ler o manual do seu alicate, como é que você faz para zerar a escala de corrente contínua dele, mas todo alicate você precisa zerar antes de medir. Você pode zerar em um determinado valor e quando tirar também você vê a diferença. Tem recursos que você pode utilizar, mas aqui eu estou medindo realmente o valor absoluto, sem comparação, sem nenhuma estratégia diferente. Então, aqui, zerando o alicate, apertando ali no DC0. Nesse caso aqui você tem que apertar e segurar. Nesse alicate ele nem sempre zera totalmente, então você precisa descontar esse valor da medida depois. E ele está abraçando... Nesse caso aqui ele está abraçando um dos cabos que eu estou utilizando para medir, para alimentar o automático. Nesse caso aqui é o positivo. E aí olha como é que foi feito o trabalho. Ó. O positivo ele já está lá. Usei 2 cabos de multímetro do próprio alicate inclusive. O positivo ele já está lá. Ele já está aqui ó, nessa ponta positiva vermelha. Eu já coloquei o positivo de bateria na linha 50 do automático. E aí com esse outro terminal... eu coloco no negativo da bateria, é no negativo mesmo, negativo da bateria, e estou injetando o negativo no pino H, que é aquele pino que ele tem um cabinho que vai para o motor elétrico. Dos 2 parafusos 13, ele é o menor, então tem 2 13 ali, 2 parafusos maiores do motor de partida. O maior de todos é o linha 30, aí o intermediário seria o linha H. Eu coloco o negativo nesse pino H. O meu automático vai chamar, bobina de chamada, vai chamar ali o êmbolo e eu preciso observar qual é a corrente de consumo desse êmbolo. Aí vamos lá para o trabalho do alicate, né? Vou até voltar o som aqui. Ó, alimentei, o êmbolo puxou. E esse aqui é o consumo de uma bobina de chamada de um automático em perfeito estado. Beleza? Vamos lá, seguindo para as próximas demonstrações. Lembrando que no final da aula eu faço aqui um resumão de todos os testes do automático. Por enquanto só trabalhei com o teste de bobina de chamada. Tem a bobina de retenção e tem o teste de continuidade. Tem vários detalhes, vários cuidados que você tem que ter na hora de trabalhar tanto com bobina de chamada, como com retenção, como com continuidade. Por exemplo, teste de continuidade, tem gente que coloca ele lá embaixo e tem gente que coloca ele lá em cima. Não, o teste de continuidade ele é um teste que se você não fizer do jeito correto, ele te engana. Mas você precisa dele. Então eu já entro no detalhe, vamos lá.